Bom, olá, eu sou o Luca e hoje a gente está aqui para resolver um problema de dinâmica de sistemas. O nosso grupo é constituído então por Luca Madeira, Arthur Moraes e João Ramos, e hoje a gente vai estar solucionando um problema de capital físico, ou seja, bens de capital. Então, para isso, nós construímos esse modelo de solução de problemas aqui no Venzin. E então, primeiro, acho que é válido a gente começar explicando como funciona a dinâmica do capital físico. Então, pelo enunciado que eu vou ler agora, a gente tem que, similarmente ao modelo populacional que vimos em sala, a dinâmica dos bens de capital de uma economia pode ser modelada de forma similar. Os bens de capital envolvem fábricas, máquinas, equipamentos e instalações que geram produtos e serviços que fazem a economia girar. De forma simples, uma parte do resultado, output econômico que é criado, pode ser reinvestido em novos bens de capital. No entanto, esses bens não duram para sempre e serão descartados ou substituídos em algum momento. Todos esses bens possuem, portanto, uma vida útil. O modelo abaixo captura essa dinâmica. Então, o que a gente está analisando aqui é um caso bastante simples, na verdade, no qual o estoque de capital, que então é CAPEX da empresa, em suma, das empresas, então investimento pode ser em máquinas, software, galpões para produção, ele vai estar gerando em resultado econômico, que vai ser reinvestido percentualmente em mais estoque de capital, que vai seguir tendo geração de resultado econômico. Isso é aqui o reforço, em contraponto com essa outra parte aqui, que, que, que a depreciação e a amortização, a exaustão dos bens vai estar reduzindo o valor do estoque de capital. Então, para isso, a gente vai começar analisando as equações. Então, primeiro, a gente vai começar pela equação do estoque de capital, que é nada mais do que o resultado do investimento menos a depreciação, porque o investimento aumenta o estoque de capital e a depreciação reduzirá ele. Então, o investimento vai estar derivando da fração de investimento, que é o percentual que é reinvestido do dinheiro, vezes o output econômico. Nós consideramos, para a fração do investimento, 40% de reinvestimento do dinheiro. Isso porque provavelmente não seria viável um reinvestimento maior, considerando retenção de lucros, alíquotas de impostos. Então, a gente está sendo até otimista em considerar 40%. O output econômico, por sua vez, é o resultado do próprio estoque de capital vezes o output por unidade de capital, ou seja, o resultado realmente gerado por esse dinheiro. O output por unidade de capital é mais ou menos o lucro que a gente pode obter através da receita, através de R$1 investido. Então aqui a gente tem 20% de lucro, considerando que existem empresas na economia brasileira que têm margens menores do que essas, empresas que têm margens maiores do que essas. Então, o output econômico vai estar trabalhando com investimento, que vai estar formulando os estoques de capital. O estoque de capital, porém, tem a subtração da depreciação. A depreciação nada mais é do que o estoque de capital dividido pela vida útil do capital. Para a vida útil do capital, nós assumimos 120 meses. Toda a unidade de tempo aqui é em meses. Então, 120 porque na maioria dos ativos de produção no Brasil tem uma vida média de 10 anos, ou seja, 120 meses. Com isso, a gente chega no resultado do estoque de capital e é possível, então, montar um gráfico a partir disso que vai estar evidenciando a evolução do estoque de capital ao longo dos 12 meses de análise que nós criamos aqui. Então, a gente vem aqui em Output Workbench Tool, seleciona estoque de capital e aqui fala que vamos construir um gráfico. Ok. E Simulate. Pronto. Esse é o gráfico inicial que nós temos. Ou seja, a gente pode ver que com esse modelo, o estoque de capital vai recebendo mais resultado vindo do reforço. Ou seja, ele vai crescer ao longo dos meses, tendo um início aqui no valor de R$200. Portanto, agora a gente vai estressar essas variáveis
fixas, que são o output por unidade de capital, ou seja, o resultado gerado por unidade de capital, a fração de investimento, que é o quanto desse resultado é reinvestido, e a vida útil do capital, que nada mais é do que o quanto o produto consegue, o estoque de capital consegue durar até que ele perca seu valor em totalidade. Bom, então vamos trabalhar com hipótese ceteris paribus, o que significa que vamos estressar apenas uma das variáveis de cada vez, mantendo tudo mais constante. Então, começando aqui pela fração de investimento, que atualmente está no ponto 4, ou seja, 40% de investimento. Considerando que, por exemplo, as empresas começassem a ir mal na economia, a gente poderia considerar uma fração de investimento de só 7,5% como média. Isso ia estar resultando em um crescimento muito menor do estoque de capital ao longo dos anos, mas ele ainda estaria crescendo. A gente precisa se aproximar de praticamente zero para começar a ter decrescimento aqui. Então, com zero de reinvestimento, a gente consegue perceber um decrescimento, mas ele ainda não é tão grande. Enfim, se a gente considerar que vai ser reinvestido 90% do capital que veio do lucro, o que é uma premissa bastante forte, e apenas um estresse para o máximo, praticamente 100%, a gente tem que o crescimento seria absurdamente maior, chegando aí próximo de 1.300. Agora a gente vai resetar para entender o que acontece quando a gente varia o output por unidade de capital aqui. Então, variando o output por unidade de capital, ou seja, o lucro. Se as empresas começassem a ter um prejuízo em vez de um lucro de 20%, o decréscimo seria muito grande ao longo de 12 meses. Então, começando em R$200, ao fim de 12 meses, o estoque de capital já estaria se aproximando de 50. Por outro lado, se a economia brasileira passasse aí muito bem e o output por unidade de capital fosse dobrado para 40%, por exemplo, o resultado passaria de 1.000. 80%, que é 4 vezes a margem de lucro atual, o que é algo bastante inatingível na prática real, a gente já estaria quase em R$5.000 gerados a partir de 200 iniciais no estoque de capital. Então é algo bastante monstruoso e a gente pode ver que assim o estoque de capital é mais sensível a variações do output por unidade de capital do que da própria fração de investimento. Então a gente vai resetar tudo de novo. E agora vamos estar trabalhando com a vida útil do capital, que agora está em 10 anos. Se ao invés de 10 anos nós trabalharmos com 5 anos, ainda segue crescendo bastante os estoques de capital. E a gente pode ver que conforme maior a vida, mais tempo a gente vai ter os estoques de capital e menor a necessidade de renovação dele. O que então vai ter cada vez mais estoque de capital para ser trabalhado, o que aumenta bastante a rentabilidade, ou melhor, a quantidade do valor do estoque de capital. Com uma depreciação de um pouco mais do que um ano e 3 meses, os estoques já quase não crescem. E aqui, se o ativo não durasse nem um mês, o decréscimo estaria muito relevante, mas ainda assim haveria um crescimento, ainda que muito pouco significante em comparação com outras possibilidades. Assim, a gente pode concluir a nossa análise e entender como funciona a estrutura de estoque de capital para estar justamente solucionando um problema de dinâmica de sistemas. Bom, muito obrigado e é isso.